Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui no estádio de Jalisco, em Guadalajara, no México, para poder gravar um material que eu tô há muito tempo tentando gravar. Eu não encontrei lugar melhor do que no estádio de Jalisco, estádio onde o Chivas e o Atlas jogam, que são as equipes mais tradicionais aqui de Guadalajara. E, bom, a ideia desse vídeo é tentar interpretar como os mexicanos vivem o futebol, né? Essa sempre foi uma das minhas curiosidades nas diversas cidades que eu já passei, e aqui não é diferente. Eu acho que é um conteúdo bacana para trazer, partindo do pressuposto que o futebol, de alguma maneira, reflete a cultura do povo local. É uma atividade de sociabilidades, ver futebol, assistir futebol, viver o futebol. Então nada mais justo do que trazer esse conteúdo aqui para o canal. Bom, eu consegui acesso ao estádio, conversei com a galera ali da portaria e eles liberaram, consegui tirar umas fotos, selfies, eu vou colocar aqui no vídeo. Mas a ideia é, como eu disse, trazer um pouquinho das minhas vivências enquanto intercambista, vamos dizer assim, em Guadalajara, que é a segunda maior região metropolitana aqui do México. Bom, primeiro de tudo, para poder falar de futebol, eu preciso dizer que, por exemplo, os mexicanos, no modo geral, têm um hábito muito bacana de vestir camisas de time. Por exemplo, quando eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte, era muito explícito que os potiguares não tinham o hábito de vestir camisas de equipes de futebol. Mas aqui no México é muito diferente. É muito fácil você circular pelas ruas e ver pessoas com a camisa da seleção mexicana, com a camisa do Chivas, com a camisa do Atlas, principalmente do Atlas. Eu vejo muitos torcedores do Atlas. Também tem os Leones, que é uma equipe vinculada à Universidade de Guadalajara. Também tem muita gente que utiliza a camisa, que é muito bonita, dos Leones. E bom, partindo desse princípio, também não é difícil identificar bares e restaurantes que colocam telão e são configurados nessa lógica de jogos de futebol durante a semana e também nos finais de semana. Não é difícil você ver a galera aglomerada assistindo jogos de futebol, e também restaurantes com muitos telões. Se tem uma coisa que o mexicano sabe fazer, são grandes espetáculos, né? Então isso não é incomum. Bom, o futebol aqui de Guadalajara é configurado nessa lógica. Existe uma rivalidade muito explícita do Chivas contra o Atlas, que é uma equipe rubro-negra, inclusive, que, salvo engano, não está na primeira divisão. Mas ela tem muitos torcedores, e inclusive hoje aqui no estádio de Jalisco vai ter Chivas contra o Atlas, mas no futebol feminino. E quando você circula nas regiões centrais, também não é incomum ver torcedores de equipes europeias. Real Madrid, Milan, Manchester, tem muito torcedores do Manchester United. Já vi alguns mexicanos com camisas de equipes brasileiras. Sácala si quieres, un pouquinho. Perfeito. Atrás. Muchas gracias, campeão. No caso, Palmeiras foi o primeiro que eu vi. Depois vi do Flamengo também circulando, vi de São Paulo tem muito mesmo. E quando questionado, né, quando eu questiono os mexicanos em torno do futebol brasileiro, eles sempre falam muito das equipes de São Paulo. Imagino que por conta do Pelé e da Copa do Mundo, mas fato é que, com relação àquilo que a gente vive no Brasil, os mexicanos não estão muito para trás. Inclusive eles têm muita
sensibilidade, muita empatia, melhor dizendo, pela seleção brasileira. Não é incomum você conversar com o mexicano e ele dizer que quando a seleção do México cai na Copa do Mundo, eles torcem para a seleção brasileira. Eles curtem muito os brasileiros, essa é a verdade. Não é difícil você negociar qualquer tipo de coisa aqui depois que você diz que é brasileiro. Eu sinto muito isso, real, assim. Já estou aqui há mais de 5 meses e eu consigo dizer isso com muita tranquilidade. E existe esse tipo de familiaridade. Eles são muito calientes, como eles falam aqui, muito quentes, torcedores fervorosos. Isso também é muito legal de observar. Soltam fogos, tem bandeirões. Bom, é um futebol tradicional latino-americano que a gente está habituado nos países da Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia mesmo, e não foge muito nesse sentido. Inclusive, eu já conversei com pessoas pontuais que dizem que tem muitos estadunidenses que torcem por equipes aqui no México, porque nos Estados Unidos eles não jogam futebol, né? Então existe essa relação também para além das fronteiras mexicanas. Bom, para finalizar esse vídeo, nada melhor do que falar um pouco dos escudos dos Leones, que é vinculado à Universidade de Guadalajara, Chivas de Guadalajara, e também o Atlas, que é uma equipe negra e roja, ou seja, uma equipe rubro-negra aqui de Guadalajara. São as maiores que nós temos. A gente sabe que aqui no México e toda a América Central e América do Norte, vamos dizer assim, a equipe mais rica, né, a equipe melhor estruturada financeiramente é o América do México, que é uma equipe muito popular da cidade do México, mas aqui em Jalisco, aqui em Guadalajara, quem manda é esse aqui, o Clube de Guadalajara. Inclusive já disputou a Libertadores algumas vezes, já jogou com o Flamengo algumas vezes. Eu salvo engano, cheguei aí um jogo do Flamengo no Maracanã lá em 2007, 2008, um jogo pela Libertadores, Flamengo contra Chivas de Guadalajara, e eu não sei se foi contra o Chivas ou se foi contra o América do México, mas eu sei que uma das duas eliminou o Flamengo, nesse momento que o Flamengo não andava bem das pernas, mas era muito bom ir ao Maracanã assistir jogos do Mengão. E hoje eu tenho a oportunidade de conhecer o estádio de Jalisco, um estádio muito tradicional e muito bonito, que fica localizado nas franjas da região central de Guadalajara. Não é difícil chegar aqui. Ali atrás, não sei se vai dar para enxergar, tem o Macrobus, que é o famoso BRT, que tem no Rio de Janeiro também, e não leva cerca de 20 minutos para poder chegar aqui no estádio. E o acesso aqui na região é bem tranquilo, tem bastante policiamento, comércios e, incrível que pareça, tem muitas regiões habitacionais aqui, muitas regiões residenciais, né? Então é bem bonito a região, não é tão hostil, por exemplo, quanto ir para o Maracanã, que tem muitas periferias em volta, favela, etc. Aqui é mais ou menos urbanizado, melhor dizendo, né? Tô saindo aqui do estádio de Jalisco, tô em uma das estações de BRT, e uma coisa que eu esqueci de comentar é que a gente sabe que o mexicano é caloroso, curte muito grandes eventos, mas uma coisa é você saber disso e outra coisa é você comprová-la na realidade, de fato, no local. Então é muito bacana constatar o quanto o mexicano é apaixonado por futebol. E uma outra informação que eu trouxe equivocada é com relação à Copa do Mundo realizada aqui no México, que inclusive tem um monumento histórico
aqui em um dos bairros aqui no México, aqui em Guadalajara, e a Copa do Mundo foi realizada em 1968. Hoje não trabalhamos, hoje vemos Pelé, hoje miramos Pelé. Então é sobre isso que eu gostaria de trazer nesse recorte antes de voltar para casa. Então esse foi um vídeo para falar um pouquinho do futebol aqui no México. Espero que vocês tenham curtido a proposta. Tenho me esforçado para trazer alguns conteúdos bacanas aqui para o canal. Esse é um deles, Estádio de Jalisco, Chivas, Atlas, Leones. As equipes mais tradicionais. Fico por aqui, até a próxima. Espero que tenham curtido. Tchau, tchau.